Olá, sejam bem-vindos ao Astronomicamente. Hoje eu vou contar para vocês uma história sobre os primórdios do Sistema Solar. É sobre o dia em que Saturno salvou a Terra e, de quebra, todos os outros planetas rochosos do sistema. Quer saber como foi? Vem comigo! A nossa história começa nos primórdios do Sistema Solar. Eu vou dar uma pincelada nesse assunto que a gente vai tratar com mais calma depois, numa aula futura. Mas basicamente as estrelas se formam quando grandes nuvens de hidrogênio, que são o elemento mais comum do universo, sofrem algum tipo de colapso. Ou duas nuvens se chocam, ou uma estrela explode próximo da nuvem, ou algo parecido ocorre e desencadeia um processo de compressão. Alguns pedaços dessa nuvem sofrem uma contração e aí qual é a consequência disso? Quanto mais concentrada a massa está, mais força gravitacional ela possui. Quanto mais força gravitacional ela possui, maior é a capacidade dela de atrair mais gás e esse círculo vicioso vai fazendo com que aquele objeto, aquele trecho da nuvem que se compactou por alguma razão, vá gradualmente crescendo, ficando mais denso, mais pesado e tendo mais força gravitacional. Quando acontece desse objeto alcançar uma temperatura de 10 milhões de graus, o hidrogênio que tem lá dentro passa a se fundir. Quando dois átomos de hidrogênio se tocam, eles dão origem a um novo átomo, que é o hélio. E isso vai gerar uma grande quantidade de luz e de calor, de energia que é produzida naquele objeto e, consequentemente, a partir desse momento, a gente tem oficialmente uma estrela. E aí, avançando rapidamente por esse assunto, que a gente não vai se deter tanto, o que vai acontecer? Nessa nuvem que eu falei, que é uma nuvem de hidrogênio, não havia só hidrogênio, havia outros elementos químicos. Basicamente, todos os elementos químicos que existem na Terra hoje estavam presentes nessa nuvem, apenas em quantidades muito menores do que o hidrogênio. Então o que vai acontecer? Assim como acontece na máquina de lavar, se você pegar a máquina de lavar e colocar ali não muita roupa e deixar ela para funcionar, quando chega naquela hora da centrifugação, que acontece que ela fica girando muito rápido, o que vai acontecer? As roupas, que não são muitas, elas vão se afastando do centro. Quanto mais gira, quanto mais rapidamente gira, elas vão se afastando. É a mesma coisa que vai acontecer com os objetos pesados, com os elementos químicos pesados que havia naquela nuvem. Todos os elementos químicos são mais pesados do que o hidrogênio. Então, basicamente, o hidrogênio fica concentrado ali no interior da estrela, vai formando a estrela. No processo de formação, na medida em que ela foi atraindo outros elementos químicos, ela foi desenvolvendo esse giro, essa rotação que, inclusive, o Sol tem até hoje. E o que vai acontecer? Na medida em que ela ia girando e o gás que havia ao redor estava ali se espalhando ao redor do Sol, o que havia de mais pesado ia se afastando, O que havia de mais pesado ia se afastando e ia ficando ao redor do Sol. Enquanto estava ali muito próximo, a temperatura muito alta, tudo era gasoso. Até os metais que a gente tem hoje aqui na Terra, tudo era gasoso. À medida em que eles foram se afastando, eles foram se solidificando, eles foram deixando de ser gasosos, passando a ser sólidos. E aí, esses materiais, pedras, rochas, metais e tudo, eles iam gradualmente, primeiro grãozinhos, depois se formando, coalescendo, como a gente chama, vão se agregando e vão crescendo. Aqui na Terra, se você pega duas pedras e arremessa uma contra a outra, elas batem e vão embora. Elas batem e resvalam. No caso desse momento, tudo em altíssima velocidade, as pedras, os grãos, as rochas que iam se chocando, elas iam aderindo umas às outras e, consequentemente, elas iam crescendo, dando origem, depois de um bom tempo, aos planetesimais, que seriam os embriões dos futuros planetas. Então elas iam batendo, crescendo. Se você ver a nossa aula sobre o breve passeio no Sistema Solar, que está aqui na descrição do vídeo, você vai lembrar que a gente falou que os planetas gasosos, eles cresceram tanto porque se formaram primeiro. Eles se formaram além da linha de neve, que é justamente o limite de distância em relação ao Sol, no qual a água se torna gelo. A água líquida só existe onde tem pressão atmosférica, como a Terra, tá certo? Então, quando não tem pressão atmosférica, ou a água é vapor ou a água é gelo. E o que acontece? A água que fica do Sol até um bom pedaço depois da órbita de Marte, se ela for solta ao redor do Sol, ela vai naturalmente virar vapor, por conta da temperatura. Se você tem a água para além desse ponto, dessa linha de neve, ou seja, já perto da órbita de Júpiter, o que vai acontecer? Ela vai naturalmente virar gelo,
por conta da temperatura. Então o que vai acontecer? Enquanto aqui, até Marte, só havia rocha, pedra, materiais sólidos desse tipo, para entrar na composição dos planetas rochosos, da linha de neve para lá havia o gelo em abundância, havia muito gelo. E aí ele acabava entrando também na composição, era mais material disponível, e isso fez com que o processo de formação dos planetas gasosos fosse acelerado, e Júpiter fica ali onde ficava o limite da linha de neve. Consequentemente, ele cresceu muito mais rápido que todos os outros planetas e acabou sendo o primeiro a se formar, ganhou força gravitacional por ter formado um núcleo sólido mais rápido e conseguiu aproveitar muito do gás remanescente da formação do sistema solar, que o Sol não aproveitou e expeliu, e Júpiter aproveitou esse gás e acabou crescendo muito mais do que todos os outros planetas. E aí entra um pequeno problema que por muito tempo ocupou a cabeça dos cientistas, que era o seguinte: quando você jogava, vou fazer aqui essa breve incursão nesse tema para a gente finalmente chegar no papel de Saturno. Quando você fazia um modelo computacional, colocando as variáveis que a gente conhece, as massas, as velocidades, os tamanhos, as distâncias, e tentava rodar esse modelo para ele reproduzir a formação do sistema solar, normalmente ele chegava a um resultado assim: primeiro um planeta pequeno próximo do Sol, depois um planeta maior do que esse primeiro, como o segundo planeta mais próximo do Sol, depois um terceiro planeta ainda um tanto maior e finalmente um quarto planeta maior do que todos os outros. E não é isso que acontece, né? Se você viu o nosso vídeo lá, você vai saber que a gente tem Mercúrio, o menor planeta do sistema solar, Vênus aí já bem maior do que Mercúrio, a Terra só um pouquinho maior do que Vênus e Marte pouco mais da metade do tamanho da Terra. Então, o problema do tamanho de Marte era um problema grave que ninguém conseguia explicar. E é justamente aí que entra a Grand Tech Hypothesis, ou seja, a hipótese do grande retorno, da grande volta que Júpiter teria feito, e é aí onde entra Saturno na história. Olha só que interessante. Essa hipótese, que foi formulada na última década, sugere o seguinte cenário. No início, você tinha aqui, em todo esse trecho mais próximo do Sol, uma enorme quantidade de planetesimais e objetos semelhantes, esses objetos rochosos que viriam a dar origem aos planetas. E logo depois você vai ter, justamente a partir da linha de neve, isso que você vê, essa grande bola aí, é obviamente o planeta Júpiter. Então você vai ter Júpiter como planeta que se formou, por tudo que a gente já falou, mais rápido e crescendo mais do que todos os outros, e aí as próximas bolinhas vão ser Saturno, Urano e Netuno. Olha só como é que a coisa funciona. Como Júpiter se formou muito rápido, ele cria um grande vácuo ao seu redor. Então, basicamente, você vai ter uma área vazia de objetos, tanto de gás como de objetos rochosos. Por quê? Porque Júpiter limpou aquela órbita. Se você for naquele nosso vídeo lá sobre o passeio entre quase planetas, cometas e asteroides, você vai ver um pouquinho sobre isso, sobre a classificação dos planetas e como limpar a própria órbita é importante para que um objeto seja um planeta. Então o que acontece? Júpiter fez um grande vácuo ao seu redor. E aí, a gente entra um pouquinho na física aqui, o que acontece é que toda vez que você tem um vácuo, você gera necessariamente uma pressão. A matéria que está ao redor desse vácuo tende a ocupá-lo. E aí você estava aqui diante de dois pontos diferentes. Você tinha à esquerda, né, em direção ao Sol, você tinha matéria, e você tinha um bocado de matéria aqui à direita, né, para longe do Sol. E o que acontece é que a pressão exercida pela matéria e pelo gás que havia para além de Júpiter era bem maior do que a pressão exercida por esse mesmo material que havia entre o Sol e Júpiter, porque havia muito mais massa, havia muito mais coisa para além de Júpiter. Resultado, esse material empurrava, fazia uma pressão sobre Júpiter, e Júpiter ia avançando em direção ao interior do sistema solar. E isso teria sido um processo que iria até Júpiter encostar no Sol, como a gente pode ver nos estudos atuais sobre os exoplanetas, tá, pessoal? É incrível a quantidade de planetas que a gente descobre. Esse é um tema depois que eu vou desdobrar com bem mais cuidado, mas só para dar uma pincelada agora, é incrível a quantidade de planetas que a gente encontra que são planetas parecidos com Júpiter, ou seja, gigantes gasosos que são colados nas suas estrelas. São planetas que são colados na estrela. São muito mais próximos, imagine aí um planeta do tamanho de Júpiter, só que 50 vezes mais próximo do Sol do que Mercúrio. Esse é um cenário extremamente comum.
Isso deixava os cientistas sem entender por que era tão frequente a existência desse tipo de planeta chamado de Hot Jupiter, né? O Júpiter quente, porque é um Júpiter pregado no seu Sol. E aqui o cenário do nosso sistema era tão completamente diferente. Então tudo leva a crer, dentro dessa hipótese, que Júpiter tinha tudo para vir de lá para cá, destruindo todos esses planetesimais e acabando com as condições para que existisse Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E a gente não estaria aqui para contar a história, mas é onde entra a ação salvadora de Saturno. Segundo essa hipótese, o que aconteceu foi o seguinte: Saturno era a próxima grande aglomeração de matéria depois de Júpiter, consequentemente ele foi o segundo planeta a se formar e a crescer, e conseguiu fazer a mesma coisa que Júpiter, limpou também a sua vizinhança. E o resultado aconteceu a mesma coisa. Massa de um lado, massa do outro, a massa de fora foi empurrando Saturno para dentro e ele foi gradualmente migrando. Acontece que, percebam, Júpiter foi avançando, avançou e acabou deixando uma área de concentração de materiais muito mais rarefeita, tinha muito menos coisa entre Júpiter e Saturno do que, por exemplo, havia entre o Sol e Júpiter, quando Júpiter foi vindo. Então Júpiter foi avançando numa velocidade relativamente lenta, enquanto Saturno, quando foi empurrado, conseguiu avançar muito mais rápido do que Júpiter. Então o que acontece? Antes que Júpiter conseguisse chegar de fato onde está hoje em dia a Terra, por exemplo, Saturno alcançou ele. E na hora em que Saturno alcançou Júpiter, eles entraram numa ressonância orbital. É como se eles ficassem travados gravitacionalmente de uma forma parecida com o que existe hoje em dia entre o Sol e Mercúrio. Se você for no nosso vídeo Onde os Dias Parecem Não Ter Fim, a gente fala um pouquinho sobre a rotação e a translação de Mercúrio, e é exatamente disso que eu estou falando agora. Júpiter e Saturno entraram nessa ressonância orbital, e o que aconteceu é que Saturno travou a caminhada de Júpiter, impediu ele de prosseguir, e não só isso, gradualmente, na medida em que eles iam se encontrando nesse caminho, nessas órbitas ressonantes, Saturno começou a puxar Júpiter de volta para fora. Tá certo? Então, na medida em que eles iam se encontrando, o processo de encontro deles, essa ressonância orbital, ia gradualmente puxando Júpiter de volta para fora do sistema. Nessa caminhada de ida e de volta, o que aconteceu? Júpiter chegou perto demais de onde seriam os planetas rochosos. E isso fez com que boa parte, como você pode ver aqui nessa figura, boa parte dos elementos que iriam compor esse super Marte, essa super Terra, que Marte poderia ter se tornado, foi sendo ejetado para fora. Júpiter foi expulsando, tirando esse material do caminho, né? E do que restou ainda aqui pelo caminho ficou justamente essa miríade, esses milhões de objetos que estão ali no cinturão de asteroides. Ou seja, o cinturão também é fruto desse passeio de Júpiter aqui pelo sistema solar interior, e ainda é um pouco do que restou desse material que também poderia ter entrado na composição de Marte, mas não entrou. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história sobre como Saturno salvou o dia, como Saturno salvou a pele de todos os planetas rochosos e permitiu que a gente pudesse hoje estar aqui conversando sobre isso, pensando sobre esses assuntos e tentando nos apropriar mais de toda essa história extraordinária do universo que nos cerca. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá.